Bom, então o André me apresentou, gente, boa tarde. A ideia é realmente fazer esse exercício prático, né, mostrando como que as ferramentas que a gente acabou de conhecer podem ajudar, né, na prática de saúde baseada em evidência. E o enfoque dessa primeira apresentação é muito voltado para o usuário da literatura, o usuário das recomendações. Então nós vamos seguir aquele formato tradicional de partir de uma dúvida, né, avaliar as evidências, chegar até uma recomendação e depois nós vamos colocar essas informações na plataforma do Medic e ver se isso facilita para o usuário interpretar isso, fazer o uso dessa recomendação. Parte primeiro do serviço de alertas. Através do serviço de alertas, eu tive contato com essa meta-análise aqui, essa revisão sistemática, foi publicado pelo BMJ no começo do ano, sobre indução do parto com prostaglandinas. Então, para saber se ela é relevante, né, se eu podia falar dela aqui para vocês, a primeira coisa é saber qual foi a pergunta pico que os autores fizeram. E foi essa pergunta. Então, se em gestantes do terceiro semestre, com indicação de induzir o parto, use prostaglandinas ou seus análogos, comparado com prostaglandinas diferentes, ou a mesma prostaglandina por vias diferentes, ou por doses diferentes, ou ainda com placebo ou nenhum tratamento, se isso aumentava o sucesso do parto vaginal em 24 horas, reduzia a taxa de cesarianas, aumentava a taxistolia uterina, se influenciava na mortalidade neonatal ou materna. Então, é uma pergunta bem abrangente, né? Assusta se o foco dela é apropriado. E, como eu sou clínico, a primeira coisa que eu tive que fazer é entender a pergunta, né? Aí, a parte de indução do parto. Indução do parto é você induzir a contração numa gestante que não está em trabalho de parto, para que ela tenha um parto vaginal em 24 a 48 horas. Prostaglandina nós já vamos falar. Taxistolia uterina é um desfecho que é relevante para isso, é um desfecho de segurança, porque se você induzir, se você hiperestimular o útero, e aí a definição é variável, mas a mais aceita é de 6 contrações ou mais a cada 10 minutos, por no mínimo 30 minutos. Isso, principalmente quando tem alteração da frequência cardíaca fetal, está associado com desfechos negativos críticos para o feto e para a mãe, de acidemia neonatal, hipoxemia neonatal, rotura uterina. E, por fim, as prostaglandinas são drogas que podem promover a indução do parto, né, dissolvendo a matriz de colágeno do colo, mas existem vários tipos, né? Então, aí, por isso que a pergunta tinha sido tão ampla ali. Então, tem prostaglandina E2, misoprostol, que é o análogo da prostaglandina E1, tem vias diferentes, vaginal, intracervical, oral. Para a mesma via, como a vaginal, tem várias formulações, pode ser comprimido, gel de liberação lenta, pesário, então realmente tem muitas opções. Aí comecei a entender mais a pergunta pico, queria saber se isso era relevante para a gente. Então, usando a estratégia de busca eficiente, né, para chegar nos sumários, saber o que tinha de recomendação local, descobri que, pelo menos eu não consegui encontrar nenhuma diretriz, nenhum documento no formato de diretriz aqui no Brasil que fizesse uma recomendação em relação ao uso do misoprostol. Tem um artigo de revisão da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira, né, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Essa mesma entidade tinha feito uma nota técnica sobre o uso racional do misoprostol e tem um documento do Ministério da Saúde sobre o uso do misoprostol para induzir parto. E aí uma coisa que eu descobri é que no SUS a gente só tem o misoprostol de prostaglandina, né, na formulação só por via vaginal e só comprimido, 25, 100, 200 microgramas. Não tem uma recomendação formal, no artigo de revisão mencionava essa dose mais baixa. Então, vi que a pergunta relevante localmente, para ver se eu achava alguma orientação em relação à dose, que foi a única variável que faltou, né? Já tem qual prostaglandina, qual a via, qual a formulação, eu fui atrás de diretrizes internacionais e não ajudou tanto. Essa, por exemplo, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Canadá, de 2013, ela só menciona que o misoprostol é mais eficaz que a prostaglandina E2 para atingir o parto vaginal, mas produz mais taxistolia uterina, depois um comentário sobre diferentes vias. Então, não ficou claro, continuei com a dúvida da dose. Então, a pergunta pico que é relevante para a gente seria essa. Em gestantes no terceiro semestre com indicação de indução do parto, o uso de uma dose baixa de misoprostol vaginal, comparado com uma dose mais alta, se influenciava em algum desses desfechos. E aí, né, nessa dúvida se aquela pergunta abrangente dos autores pode ser relevante para responder essa, eu voltei lá na meta-análise, e é uma meta-análise do tipo em rede, uma meta-análise de network. O que vem a ser isso? Normalmente, as meta-análises tradicionais, elas usam de comparações diretas para chegar na estimativa final do efeito. Então, os 2 tratamentos diferentes foram comparados, vários estudos, a revisão vai encontrar esses estudos, combinar eles numa única estimativa. Só que a situação mais comum que a gente tem, quando a gente tem múltiplos tratamentos, como é o caso, é a gente ter várias drogas diferentes que foram comparadas com o placebo, mas foram pouco comparadas entre si. Poucos estudos comparam entre si.
Desculpa aí, a gente fala meio rápido, vou reduzir um pouquinho o ritmo. Mas em relação, então, a meta-análise tradicional, ela faz essas comparações diretas, né, para a gente poder chegar nesse resultado, e quando a gente tem essas várias opções que não foram comparadas entre si, fica mais difícil a gente estimar. Qual dessas várias opções? Eu sei que elas são mais eficazes que o placebo, que elas são eficazes, mas qual que eu deveria usar primeiro? E a meta-análise em rede, fazendo comparações indiretas, ela pode resolver esse problema. Então aqui, para mostrar isso graficamente, se a gente tem A sendo placebo, B um tratamento e C outra modalidade de tratamento, a gente pode ter que B foi comparado com placebo, C também, mas não tem nenhuma comparação entre elas. Então a meta-análise em rede, fazendo uso de métodos estatísticos para isso, ela consegue usar essas evidências indiretas para estabelecer uma comparação entre as duas. E eu tenho até formatos mais elaborados que isso, mais complexos, em que eu posso usar tantas evidências diretas quanto comparações indiretas para chegar numa estimativa final comparativa. Então isso é muito importante, muito útil para esse cenário específico, porque permite hierarquizar aí qual das drogas seria mais eficaz, a melhor para cada desfecho. Então parece que, apesar da pergunta ser sido um pouquinho diferente, ela pode responder aquela minha pergunta em relação à dose. E aí a gente usou esses formatos simplificados, mas as combinações elas podem ser complexas a esse ponto aqui, né? Esse aqui é o exemplo da meta-análise. Cada esfera dessa representa uma modalidade de tratamento, o tamanho dela, cada uma delas diz respeito a um desfecho, o tamanho dessas bolinhas diz respeito ao número de braços que elas estavam representados nos estudos, que a revisão sistemática achou, e as conexões entre elas. Tudo bem. Então, se eu tenho essa meta-análise que parece que pode responder minha pergunta, eu quero ver se eu posso confiar nela e ver se eu faço uma recomendação local aqui para o uso do misoprostol no Brasil. E aí vai seguir o formato tradicional que a gente já está acostumado, fazer análise crítica. Primeiro vem a credibilidade da revisão e depois a confiança na estimativa dos efeitos. Então, o foco, a gente já conversou um pouquinho, né? Acabou que foi abrangente, mas acabou sendo apropriado para o que a gente quer responder. A busca foi exaustiva, os autores procuraram em vários bancos de dados, inclusive não fizeram nenhuma restrição de língua, também foi tranquilo. Seleção apropriada, com critérios claros, tinha mais de um revisor fazendo esse trabalho. Foi feita a avaliação do risco de viés dos estudos individuais, então eles seguiram a metodologia da Cochrane, acabou que eles não disponibilizaram isso visualmente, mas eles cumpriram essa etapa. E os autores exploraram também causas que podiam explicar a variabilidade, né, nos resultados. Então, se os pacientes, por exemplo, tivessem um score de Bishop diferente, que fala em relação à maturidade do colo, né, se ele é favorável ou desfavorável para o parto vaginal, paridade, idade gestacional, eles levaram isso em conta. Bem, então, se a credibilidade da busca foi bacana, eu acho que aquelas evidências que os autores encontraram, elas realmente vão ser representativas do corpo de evidências para responder aquela pergunta pico que eles fizeram. E aí, esse corpo de evidência, então, incluía 280 estudos, 48 mil e quase 70 mulheres, e avaliando todos esses regimes diferentes de prostaglandina, inclusive os dois que interessam para a gente. Misoprostol comprimido pela via vaginal, uma dose mais baixa, menor que 50 microgramas, e uma dose mais alta, menor que 50 microgramas, maior ou igual. Aí fui ver qual foram os efeitos que os autores estimaram. A meta-análise em rede, ela apresenta eles... A meta-análise em rede ela apresenta esse estudo de uma forma um pouquinho diferente. Então, ela hierarquizou, né, para ficar mais claro, cada uma dessas tabelas aqui diz respeito a uma das intervenções, a uma das drogas que foram avaliadas, uma daquelas formulações de prostaglandina. Dando um close aqui em 4, né, para ficar mais fácil de entender, a gente tem aqui, nessa linha horizontal, a posição que elas podem ocupar, indo da primeira até a 12ª, né? E aqui a probabilidade de elas ocuparem essas posições, porque é claro que tem um intervalo de credibilidade, né, da meta-análise. Que intervalo de credibilidade é a mesma coisa que intervalo de confiança, tá? É só do jargão que é usado, digamos assim, para quando se faz uma meta-análise em rede. E aí, por exemplo, pegando esse exemplo aqui do misoprostol oral solução titulada, né, ela ficou em primeiro lugar em relação ao desfecho do parto cesáreo, que está marcado pela linha azul, e a probabilidade disso acontecer é em torno de 80%, aqui, de 70%. Mas provavelmente ela ocupa uma das 3 primeiras posições. E aí, com isso, voltando, a gente tem a ideia total da hierarquia, com a margem de certeza, e o ranking, mostrando as 4 posições principais ali para os 2 desfechos que foi possível fazer, foi exatamente esse. E aí chama atenção que as drogas do nosso interesse estão lá,
o misoprostol vaginal, né, em relação ao parto cesáreo, ficou em primeiro lugar em relação à falha de indução, e diferente do artigo de revisão, o que ganhou aqui foi o misoprostol numa dose mais alta. Então, a gente quis olhar isso mais de perto. Aí, seguindo aquela estrutura do grade para ver se eu posso confiar nesses efeitos, nessas estimativas, foi seguindo passo a passo. Para o desfecho, falha no parto vaginal, falha na indução em até 24 horas, tinha uma heterogeneidade em relação às comparações diretas com a estimativa das comparações indiretas da meta-análise em rede, mas ela foi resolvida depois que tirou os estudos de maior risco de viés. Então, os autores só combinaram os estudos de menor risco de viés, ficou resolvido. Não tinha viés de publicação, evidência direta, né? Até conversando com o Gabriel, fiquei um pouquinho na dúvida, normalmente tinha considerado isso aqui como se fosse confiável, como se fosse uma evidência direta, porque eles concordaram, mas há controvérsia e poderia considerar um pouquinho diferente. E em relação ao efeito, para a gente ver se tem precisão ou não, em relação à falha da indução ali em cima, esse é um forest plot um pouquinho diferente, não vai ter um diamante, né? Não tem uma estimativa final do efeito das prostaglandinas, o que a gente quer é comparar cada opção entre si. Então, no grupo controle aqui está o misoprostol vaginal de dose mais baixa e essa primeira linha é a comparação com o misoprostol vaginal de dose mais alta. Então, ela favoreceu claramente o de dose mais alta, mas pegando todo o intervalo de confiança, dá para ver que ele cruza 1. Então, existe uma imprecisão aqui claramente. Parece que ela é melhor, mas pode ser que ela não seja. Como cruzou por muito pouco, está só 0,6 para cima, eu considerei que clinicamente era desprezível a probabilidade dela ser inferior, da outra ser superior. Ela era ou mais ou menos igual ou superior. Então, considerei uma imprecisão grave. E aí, uma outra coisa que reforça, que não sei se vai dar para achar, mas é que tem várias conexões entre os dois estudos. Isso fortalece a impressão também em relação à meta-análise. Bom, e aí o perfil geral das evidências para esse desfecho ficou dessa forma. Uma evidência que começou A porque veio de uma revisão sistemática, perdeu um ponto em relação à precisão, acabou sendo classificada como moderada, né? Podia ser também, considerando que era evidência indireta, tirar mais um ponto e considerar baixa. Para o desfecho parto cesárea, a mesma coisa, só que aqui não teve heterogeneidade, não teve risco de viés de publicação, o perfil das evidências era de baixo risco de viés, então fui direto para a estimativa de efeito, a mesma interpretação aqui desse forest plot, do lado de cá, misoprostol vaginal de dose mais baixa, e essa primeira linha, a comparação com o misoprostol vaginal de dose mais alta. E aqui o quadrado ficou bem sobre a linha do efeito nulo, né? Deu 97% de risco relativo. Claro, com intervalo de confiança passando para os dois lados. Então, nossa melhor estimativa é que essas duas doses não influenciam nesse desfecho, que é o desfecho de segurança, mas, como tem uma certa margem de imprecisão, se a gente considerar como verdadeiro um dos limites do intervalo de confiança, um dos limites é como se o verdadeiro efeito estivesse num dos limites do intervalo de confiança, ou superior ou inferior, isso influenciaria. Isso a gente mudaria a nossa impressão. Pode ser que a dose mais baixa seja mais eficaz, ou pode ser que a dose mais alta seja mais eficaz. Então, o perfil das evidências para esse desfecho ficou muito parecido, novamente perdeu um ponto bem precisão. Por fim, para os outros dois desfechos que os autores colocaram, para a hiperestimulação uterina com alteração da frequência cardíaca fetal, teve tanta heterogeneidade entre a meta-análise em rede com a meta-análise tradicional, pareada, e que não foi possível de ser explicada, levando aqueles fatores em consideração, por exemplo, a paridade, que não foi possível agregar. E aí os autores fizeram uma coisa ruim, porque apesar deles terem feito a meta-análise tradicional a partir desses dados, eles não disponibilizaram ele de uma forma que deu para usar. Então não deu para fazer recomendação nesse ponto. Em relação à mortalidade materna e fetal, o problema foi dos estudos originais. Isso era tão pouco relatado, tão poucos estudos relatavam isso, e quando teve tão poucos eventos que não deu para fazer nenhuma análise em relação a isso. Então, para não deixar de fora esse desfecho adverso que pode ser relevante, fiz uma outra busca, encontrei uma outra meta-análise, aqui eu vou colocá-la bem resumidinha, a busca foi confiável, o perfil das evidências foi de baixo risco, e esse aqui é o forest plot dessa. Então, essa meta-análise ela comparou o misoprostol de dose baixa, 25 microgramas pela via vaginal, com o misoprostol de 50 microgramas para indução do parto. A gente até poderia, às vezes, usar só ela para fazer essa recomendação, mas é que ela não teria a desvantagem de não incluir as comparações indiretas, além da meta-análise direta. E a estimativa final do efeito, o diamante ficou desse lado, traçando a linha aqui, próxima à linha do efeito nulo, né, paralela a ela. A gente vê que não tem uma heterogeneidade importante, e nesse caso específico não teve uma imprecisão importante também. Esse limite aqui, ainda assim, de 78% o risco relativo no limite superior, ainda assim é uma redução importante nesse evento adverso, nesse caso aqui com a dose mais baixa.
Então, a dose mais alta de misoprostol teve uma maior incidência desse evento adverso. Aí, para dar um painel geral do perfil das evidências, ficou dessa forma. A gente tem uma evidência, né, moderada que reduz o risco relativo em 24% para o desfecho falha da indução do parto. Para o desfecho parto cesáreo, uma confiança moderada de que ela é mais ou menos a mesma coisa, né, uma redução desprezível aqui no risco relativo de 3%. E para esse desfecho de dano, um aumento do risco relativo com a dose mais alta, né, tudo isso a dose mais alta, de 51% com uma confiança grande nesse desfecho. A gente pode usar os números absolutos para ficar mais fácil de integrar. Então, foi uma redução de 6% no risco absoluto de falha na indução do parto, de 0,4%, né, realmente bem pequeno, para a redução de parto cesáreo, e um aumento de 3% no risco de hiperestimulação uterina. Então, o que a gente tem até agora em relação à qualidade das evidências e desfechos positivos e desfechos negativos é a dose alta parece ser mais eficaz na indução, apesar de uma certa imprecisão, parece não existir diferença importante entre as doses em relação à taxa de partos cesáreos, só que a dose mais alta implica em maior risco de taxistolia uterina, isso com uma confiança grande. Por outro lado, se essa taxistolia uterina está associada com os desfechos realmente críticos maternos e fetais, ficou mais difícil de saber, né, que isso não foi alterado, mas é um dado de segurança que preocupa. Para chegar na recomendação, só isso aqui não basta, né? Não é só considerar os desfechos e a qualidade da evidência. A gente tem que levar em conta os valores e preferências dos pacientes. A gente não tem informações aqui sobre isso, mas a nossa estimativa é que a maioria das mães vai pôr um maior valor em evitar um possível dano fetal, um possível dano materno, e vai pôr menos importância para uma eficácia maior da dose mais alta, que na verdade é incerta por causa da imprecisão. Ainda mais que a gente tem alternativas, tem outros métodos para induzir caso a indução falhe. Por fim, a consideração final que a gente tem que fazer em relação a recursos disponíveis, né? E aí aqui acho que não tem grandes preocupações. Misoprostol é disponível na rede, naquelas doses todas, é uma medicação considerada barata, então aí não tem problema. Integrando todas as informações, a recomendação que a gente chega é essa. Em gestantes candidatos à indução do parto, nós sugerimos, uma recomendação fraca, o uso de uma dose baixa de misoprostol vaginal, então uma recomendação 2B. E a recomendação ficou fraca porque a gente achou, com aquelas margens todas, não ficou uma relação de risco-benefício tão clara, ela é um pouco mais próxima. Agora a gente fez esse processo aqui, não sei exatamente quanto tempo demorou, mas vamos ver se a gente consegue ver essa recomendação agora no médico, esses dados julgados para o médico, se isso facilita a interpretação se fosse uma pessoa consultando para responder uma dúvida clínica de beira do leito. Então aqui a diretriz sobre o uso do misoprostol para indução do parto. Essa diretriz só tem uma recomendação, que é em relação à dose, né, do misoprostol vaginal. Aí dando um close só para ficar mais fácil de ver, então dá para ver ali, está em inglês, tá, turma? A ferramenta está em inglês ainda, mas é basicamente o que a gente conversou até agora. Então, é uma recomendação fraca falando que em gestantes que estão sendo submetidas à indução do parto com misoprostol, nós sugerimos uma dose menor que 50 gramas, em relação a uma dose maior. Então, dependendo de quem fosse a pessoa, pode ser que isso aqui ajudasse ela a tomar a decisão, né? Ficou uma decisão muito clara, muito limpa, né? Não tem nada de poluição visual aqui, chegou direto na recomendação. Se tivesse outra sobre o mesmo tópico, elas iam ficar aqui embaixo. Agora, como for uma recomendação fraca, pode ser que a pessoa ficasse na dúvida. Peraí, foi uma recomendação fraca, então essa balança não está tão clara, eu quero entender melhor. Aí, clicando na recomendação, aparece essas várias abas aí embaixo que a pessoa pode explorar. E aí, nessa primeira aba aqui que eu destaquei, por exemplo, de informações-chave, aqueles 4 elementos que a estrutura do GRADE usa para chegar na recomendação estão destacados. Então, a gente tem um tópicozinho em relação aos desfechos positivos e negativos, um sobre a qualidade da evidência, um sobre valores e preferências e um sobre recursos. Em cada um desses vai ter um texto. Então, aqui, por exemplo, nos desfechos positivos e negativos, vai falar, a dose mais alta ela reduz a falha da indução em aproximadamente 7%, parece que não tem diferença entre as doses no desfecho de parto cesariano, mas a dose mais alta associada a um aumento indutor de 3% na taxistolia fetal. Na qualidade das evidências, vai falando aquilo que a gente chegou na conclusão, que o perfil geral foi considerado moderado e que ele saiu de alto para moderado às custas principalmente de precisão na estimativa dos efeitos. Valores e preferências, aquilo que a gente conversou em relação às mães. Então aqui eu tenho uma ideia melhor do que foi cada componente que eu usei para tomar minha decisão na hora de fazer a recomendação. Tem essa parte aqui do racional que ela ajuda a ver como que a gente integrou. Então, baseado naquelas informações, naqueles tópicos, que peso que eu dei para eles. Então, aqui no texto dá para ler, né, que a dose mais alta
parece ter um efeito positivo, um impacto positivo na redução da falha da indução, mas isso é incerto. Então, isso compromete a nossa certeza em relação a esse efeito. Por outro lado, ela definitivamente aumenta a síndrome da hiperestimulação uterina, que é uma preocupação relevante. Apesar disso, a gente não tem um link direto com o desfecho clínico, com o desfecho materno e fetal. Então, diante dessas incertezas, de um possível benefício que é incerto, mas de um dano que é concreto, a gente achou que valia a pena fazer uma recomendação em favor fraca, né, refletindo essa balança menos clara, em relação à dose mais baixa. Se isso ainda não for suficiente para um usuário mais avançado, que realmente conhecer os números, ele pode clicar ali naquela primeira aba, ele vai ter acesso à pergunta PICO, e aí clicando sobre ela, vem aquilo que o Gabriel falou no final, o resumo dos achados. Então aqui a gente vai ter todos os desfechos que foram analisados pela revisão sistemática, que embasou essa recomendação no caso. Aqui tem o perfil em relação à qualidade da evidência, como que ela foi considerada, se era de alta qualidade para taxistolia uterina, moderada para falha na indução, e talvez o que seja mais relevante para a gente, os números absolutos. Então aqui eu consigo pesar qual que é o impacto da intervenção em cada desfecho. Aqui, um exemplo absoluto é sempre mais fácil de interpretar, né? Para a falha da indução, a dose mais alta em relação à dose menor. A cada 1.000 pacientes que receberam a dose mais alta, 66 pacientes a menos tiveram uma falha da indução. A mesma coisa aqui para os outros desfechos. Então, com isso, esse processo que foi demorado, que para muitas pessoas pode não ficar claro, ou que só lê a recomendação não traduz toda a informação que está por trás, no médico isso fica muito claro e customizável de acordo com o nível do usuário. Pode ter gente que vai ser só a recomendação, gente que quer mais um pouquinho na recomendação fraca e gente que precisa dos detalhes, dos números, né? É uma ferramenta que realmente agrega bastante. Por fim, se você já está convencido ou não, tem essa abinha final aqui do conselho prático, que é o que será uma dose baixa de misoprostol vaginal. Então aqui está falando que geralmente a dose mais comumente administrada é 25 microgramas, no intervalo aí de 6 em 6 horas, às vezes de 4 em 4. É isso.